Oi gente, eu sou o Leonardo e voltando pro nosso quadro de youtubers, hoje eu trago um filme chamado A Hora do Exorcismo, que é um dos piores nomes de filme de terror que eu já vi na minha vida, além também da capa do filme ser um total vexame de tão horrorosa que é. Mas antes de começar a falar sobre o filme, eu gostaria de pedir para vocês colocarem aqui nos comentários algumas sugestões que você tem para um possível conteúdo aqui pro canal e também lá pro nosso podcast, e provavelmente a gente faça um vídeo especial só falando sobre esse assunto e também te citando. Eu tava um dia desse olhando no Amazon Prime e quando eu bati o olho nesse filme aqui, eu falei, mano, que capa horrorosa. Então eu vou ver o que se trata, né, obviamente. E quando eu vi que se tratava de um filme de youtuber, eu tive que trazer aqui pro canal porque, incrivelmente, ele me surpreendeu e muito. Depois, dando uma pesquisada, eu descobri que esse filme aqui, ele possui um curto e ele mostra praticamente a mesma coisa que a gente vê no filme, só que um pouco resumida. E, obviamente, né, com mais tempo de tela, a gente vai vendo um pouco mais de desenvolvimento dos personagens e algumas tramas que a gente vai comentar um pouco se são necessárias ou não. Nesse filme aqui, a gente acompanha um canal que faz exorcismos falsos nas pessoas e transmite em forma de live stream pro pessoal assistir. É basicamente o que o Renato Garcia faz aqui no YouTube, só que sem ser tão fake assim. E o canal é praticamente umas 5 pessoas, e os que tem mais relevância na história é o Padre Max e o Drew, que é o amigo dele lá, que ele faz a parte do sistema, né? Ele comanda ali a live stream pra fazer todo o jogo de câmera, o som, todas essas coisas. E logo no começo do filme ele é mostrado como é que acontece o exorcismo falso, mostrando da onde sai fumaça, da onde sai sangue, todos os maracutaias que os caras têm pra conseguir fingir, né, um exorcismo verdadeiro. Depois dessa breve apresentação do primeiro exorcismo que acontece, eles vão lá e fazem com outra pessoa, que é a namorada do Drew. E ela vai lá e fica se contorcendo, fica perguntando um monte de coisa pra, tipo, conseguir passar a melhor impressão, né? Só que aí, durante o falso exorcismo, ela vai lá e começa a sentir algumas coisas meio estranhas e ela começa a virar o próprio capiroto. E toda essa cena, os protagonistas desconfiando de que ela estaria fazendo aquilo só pra fazer um show maior e não seguindo as ordens dele, pra, tipo, mantendo ali um nível, né, que eles estão acostumados a fazer, não. Eles vão lá e começam a ficar meio perplexos e falar, mano, pelo amor de Deus, para, a gente não pode, tipo, demonstrar pra audiência que isso aqui é falso. Eu acho essa parte muito foda. E o nosso protagonista vai mostrando que o Padre Max, ele é tipo um garanhão que vai pegando todo mundo, que vai vendo um monte de coisa. Só que na verdade, né, obviamente ele não é um padre, ele vai lá e só faz essas merda aí. E também tem o Drew, que é mais nerdola, então não sei muito bem. Essa é a definição dele. Eu também poderia comentar sobre os outros 3 pessoas que estão participando ali do grupo da filmagem, só que eles simplesmente não têm nenhuma relevância, só um deles que vai aparecer mais pro final, mas também, de resto, é totalmente desprezível. Analisando o curta e comparando um pouco mais sobre esse filme aqui, é muito legal você ver todas as similaridades e tudo que o filme ele buscou daquele curta para trazer um filme muito bom. Porque é o seguinte, durante essas cenas que aparecem o exorcismo acontecendo, a gente vai vendo o público dele assistindo a live, e é muito legal porque a gente consegue ver a reação do público e não somente ver o pessoal fazendo ali o show. E é muito foda porque são de cenários diferentes, por exemplo, são a criança, tem um policial assistindo lá também, tem o pessoal no bar, e é muito foda isso, porque a gente vê diferentes pessoas reagindo de diferentes formas e todo mundo acreditando que aquilo era real. E de fato era real. E depois o demônio se revelar e pedir um segredo de cada pessoa, e a pessoa tem que comentar, tipo, o segredo mais profundo da vida dela, ele começa a dizer que ele apareceu ali porque ele estaria fazendo falsas promessas pro público dele e também falando que ele queria mostrar a verdade pro público. Só que no fim das contas, depois dele ser meio que obrigado a comentar que aquele programa era falso, o demônio ele vai lá e fala, foda-se, eu já tô aqui, eu vou causar mais o caos ainda, e começa a azaraiar a vida dos caras de novo. E é muito legal que na tentativa de exorcismo desse demônio é muito foda porque o Drew, que é o cara que ele manja ali da parte sobrenatural do quadro, ele vai lá e começa a falar com o Padre Max pra falar, tipo, mano, por favor, faz tal coisa, e nunca dá certo, porque eles não têm o nome do demônio, né, que eles costumavam fazer dentro do show deles. Só que aí depois, pegando algumas dicas das falas do demônio, eles vão lá e conseguem encontrar o nome dele lá e conseguem fazer o ritual pra tirar o demônio daquele corpo. E é nesse momento do filme que a gente vê o demônio surgindo no cameraman que tinha morrido lá também. E ele vai lá e vira um demônio meio estranho de CGI, meio que de lava, sei lá, meio zoado mesmo. E ele vai lá e começa a falar com a câmera. E ele vai lá e meio que hipnotiza todo mundo que tá assistindo, fazendo eles cometerem crimes, matando todo mundo que estava ali em volta. Exatamente como o curta demonstra, e isso é muito foda porque a gente começa a ter um pouco mais de CGI e mostrar realmente a morte do pessoal. Isso eu acho sensacional. E eu vejo que esse filme aqui ele é muito bem dirigido, né? Porque a gente vê algumas cenas, mesmo com a parte
feito com CGI que fica meio estranho, mesmo nas cenas de exorcismo que a gente fica ali bem dentro, acompanhando e ficando com um pouco de medo, né? Porque a atriz que faz aquele demônio, ela manda muito bem, então a gente já fica um pouco desconfiado. Também pensar que a gente estaria numa situação dessa é ainda mais aterrorizante ainda. Caso você tenha interesse nessa história que eu acabei de contar aqui, tem um filme que chega até a ser bem parecido, que chama O Último Exorcismo. Ele conta a história de um charlatão que ele faz, tipo, documentários sobre ele exorcizando as pessoas, mas demonstrando que seria falso e, tipo, como se fosse um efeito placebo, a pessoa acreditar que ela tá sendo exorcizada mesmo. E eu acho essa parte muito foda e é um filme que eu auto-recomendo. Também tem no Prime Video. Já mata duas coisas com a cajadada só e aproveita. Esse aqui é um filme que eu não vejo muitas pessoas reconhecerem ele e falar que ele é um ótimo filme, porque eu nunca vi ninguém falar sobre ele. Eu fui descobrir realmente na internet durante que eu tava pesquisando lá no catálogo, e eu acho que ele merece um pouco mais de reconhecimento, mesmo sendo um filme sobre youtubers ou pessoas que fazem live. Ele consegue ainda fazer bastante tensão e ser um terror muito bom, porque os filmes de exorcismo costumam cair na mesmice, e nesse aqui ele tentou fugir um pouco, mesmo a gente já tendo visto essa proposta de ser um falso exorcismo. Eu acho que eles mandam muito bem, e também toda essa interação com o público afora faz muito diferencial. Além dos personagens e atrizes que compõem a cena maravilhosamente, e pra mim esse filme é que ele tem 4 botões de 5 do YouTube, então eu altamente recomendo. Então se você tiver interesse, vai lá no Prime Video, corre e assiste porque vale muito a pena, e também aproveita, já que tá no Prime Video, e assiste O Último Exorcismo, que tem uma temática parecida, mas é filmes totalmente diferentes. E agora chegou o momento de a gente fazer o ranking de filmes de youtubers aqui do meu quadro, e obviamente esse filme aqui se encaixa lá na primeira posição, passando o Eu Compartilho, Eu Gosto, Eu Sigo, que eu tinha comentado na última semana. Inclusive, se você não ouviu, clica ali em cima, e se você estiver interessado em saber por que eu dei nota baixa pros outros, ou dei uma nota maior do que você acha que é, clica lá no playlist falando sobre todos os filmes de youtubers, e espero que vocês gostem. Lembrando, se você tiver alguma sugestão aqui pra falar sobre filmes de youtubers ou filmes de slasher, que é o quadro do Luigi, manda aqui nos comentários que provavelmente a gente vai atender o pedido de vocês. Mas então é isso, finalizamos mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e obviamente se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente no nosso Instagram, que é o @semmemoriapodcast. Lá a gente vai manter todo mundo atualizado sobre o nosso podcast que tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E aqui embaixo da minha cabeça tá passando o Instagram e o Twitter, e também tá passando aqui do lado o Letterboxd, que é um site de crítica onde em primeira mão eu vou lá e coloco a review do filme, faço uma crítica rapidinha. Geralmente é muito bom porque eu tô puto, e também não esquece de seguir lá, se interagir com a gente, que a gente vai ficar muito feliz de vocês fazerem isso. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero vocês na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.